Olha, a situação não tá fácil da questão do Felipe Luiz, Otto. A situação não tá fácil, não. O Flamengo definiu o prazo máximo para resolver a situação, né, da renovação contratual do técnico. E a gente tem aí essa informação confirmada pelo Vene Casagrande com relação a valores que ele pediu. A gente tinha falado mais cedo que não chegavam a esses 4, 5 milhões por mês que falaram, até mesmo 3 milhões. Eu falei mais cedo que não era nem 3, nem 4, nem 5 milhões de reais por mês, mas que era um valor alto, né? E segundo o Vene Casagrande, o Flamengo determinou que a situação seja resolvida até este domingo, 28 de dezembro. Caso as partes não cheguem a um acordo, o Flamengo encerrará as conversas e buscará um novo treinador. Internamente, a diretoria entende que já esticou a corda até o limite. O Boto aproximou os valores entre Flamengo e Felipe Luiz, tá? Entre BAP e Felipe resolverem, mas o Boto aproximou tudo dos valores aí pedidos pelo Jorge Mendes e o valor que o Flamengo quer pagar, e entende que a parte do treinador precisa ceder, né? Até o momento isso não aconteceu. A pedida do Jorge Mendes, empresário do treinador, é de 5 milhões de euros, mas anual, não era mensal, como falaram aí, de 5 milhões de reais. São 32,5 milhões de reais por ano, livre de impostos. Ainda assim, é muito dinheiro, né? Um valor de 2,7 milhões por mês, livre de impostos. Além disso, o empresário também pede bônus por títulos e multa rescisória baixa, né, em caso de saída para clubes do exterior. Quer tudo. Aí também não dá, né, gente? Vocês precisam ficar do lado do Flamengo também, né? O Flamengo fez de tudo aí, esticou a corda, o cara tá pedindo muito, né? O Flamengo entende que no momento Felipe Luiz não ganharia esse valor nem mesmo em clubes europeus. Eu concordo com isso, tá? O Boto aproximou esses valores aí, mas ainda assim é muita coisa. E esses pedidos todos são inacreditáveis, né? Se até ontem à noite havia um otimismo por parte da diretoria do Flamengo com relação à renovação do Felipe Luiz, esse otimismo foi por terra. O diretor de futebol, José Boto, conseguiu convencer o Jorge Mendes e o Felipe Luiz a reduzirem a pedida, né? Jorge Mendes é o empresário que está representando o Felipe na negociação. O Boto conseguiu convencer o Jorge Mendes a reduzir a pedida para 4 milhões de euros anuais livres de imposto. Seriam aproximadamente 26 milhões de reais anuais, cerca de 2 milhões e 100 de salário por mês. O Flamengo, representado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, entende que ainda assim esse valor é alto, né? Apesar do Boto ter negociado, diminuído um pouco a pedida do Jorge Mendes, o presidente BAP entende que esse valor ainda é além do que o Flamengo poderia pagar e além do que ele receberia no futebol europeu. O Vene Casagrande trouxe que a pedida inicial foi de 5 milhões de euros anuais, livres de imposto e ainda com multa baixa e metas aí, bônus por títulos e tudo mais. O Flamengo considera tudo isso uma loucura, muito alto. Segundo o Vene, essa informação aqui do Vene, o Flamengo deu o prazo até esse domingo para resolver a situação. Não conseguindo, o Flamengo vai atrás da contratação de um novo treinador. O Flamengo não vai ficar refém de uma negociação conduzida pelo Jorge Mendes, que o Flamengo entende que está pedindo muito alto, né? O Boto conseguiu reduzir, mas não o suficiente para que o BAP aceite, tá? Eu percebo os torcedores inquietos, todos aí sem acreditar no que está acontecendo, até porque internamente no Flamengo há uma tristeza, porque eles entendem que caminharam juntos, né? Flamengo e Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje conquistou todos esses títulos, pelo elenco que tinha também, pela sua capacidade também como treinador, mas é tudo junto. É o poder do Flamengo, é o elenco e o próprio Felipe. E eles esperavam que o Felipe aceitasse aí, ou o Jorge Mendes, que representa ele, ou ele pudesse convencer o Jorge de aceitar uma redução nos valores pedidos. Há esse impasse, o impasse é real, né? E então o Flamengo pode acabar procurando o Arthur Jorge, né? O prazo é até amanhã e aí o Flamengo vai atrás do seu treinador. O Flamengo não vai repetir o erro do Botafogo em 2024, essa é a intenção dessa gestão profissional do Flamengo, não repetir erros de alguns clubes, que o Flamengo percebe esses erros de clubes em anos anteriores, como o Botafogo mesmo em 2024, que demorou a contratar o seu treinador.
E aí, torcedor, o que você acha? Ele falou isso pela questão de ter mais um ano de contrato com o Flamengo. Se ele tivesse 2, ele falava de ficar mais os 2. Ele quer cumprir esse ano de contrato com o Flamengo e ele tem essa ideia sim, tá? Isso aí eu conversei com fontes próximas do diretor José Botto, que ele tem essa ideia de se aposentar ou, na melhor das hipóteses, não é pior, na melhor das hipóteses, aproveitar o que conquistou, né? Em anos de futebol, aproveitar agora um pouco a vida, como todo mundo tem que fazer, né? Então, eu às vezes vejo as pessoas criticando as decisões. Por exemplo, o Jorge Jesus em 2020 era meio de pandemia e ele estava se sentindo muito sozinho. Ele juntou o útil ao agradável para voltar para Portugal, ele aceitou a proposta do Benfica. Naquele momento deixou os torcedores do Flamengo chateados e foi uma atitude até comum, normal, do Jorge Jesus. O José Botto aceitou permanecer, então a gente está trazendo até essa informação aqui para vocês, que ele falou desse 1 ano que ele ficaria no Flamengo, já até imaginando que ele conseguisse cumprir aí esse ano que falta. Então, o José Botto, com essa informação, a gente traz aqui que ele está renovado, né? Não é nenhuma renovação, ele tem um novo contrato com o Flamengo, ele continua, tá? Tem esse novo contrato de mais 1 ano com o Flamengo, com um aumento salarial, e o José Botto então fica comandando aí o futebol do Flamengo, se Deus quiser, com o Felipe Luiz, hein? Flamengo buscando aí volantes, como a gente tem falado, pela questão do Saul e do De La Cruz. O Flamengo não pode perder mais um volante. O Saul vai operar, provavelmente, né, passar por um procedimento cirúrgico, ficar 4 meses fora do Flamengo, 4 meses sem jogar. O De La Cruz, que tem tido problemas aí recorrentes nos joelhos. O Flamengo não pode perder mais um volante, gente. O Flamengo, senão, vai ter que contratar. Tudo bem que o Marcos Antônio aí, que tá no São Paulo e que é da Lazio, tá aí no radar, a gente já falou sobre isso. O Flamengo já sabe até as condições do jogador. Mas o Flamengo não pode perder mais um volante. Não tem a menor condição. O Grêmio demonstrou interesse aí na contratação do Everton Araújo. A negociação envolve a aquisição de 75% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 7 milhões de euros. A gente está falando aqui, ó, vou fazer aqui a cotação agora. 7 vezes 6,53. 45 milhões de euros. De reais, desculpa. 45, quase 46 milhões de reais. 7 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. É muito dinheiro, mas o Flamengo tem que segurar. Infelizmente, o Flamengo tem que segurar, gente. O Flamengo não pode... E o BAP já falou que o Flamengo não precisa vender. O Flamengo não tem a necessidade de vender jogador. Tá? Mas pode contratar algum jogador melhor. Olha que o Everton Araújo está começando a jogar muita bola, hein? Esse garoto vai jogar muita bola. Vai ser muito... É um volante muito promissor. Tá? O valor pode se aproximar aí dos 10 milhões de euros de acordo com a evolução das tratativas e avaliação do mercado, tá? Então, informação aí, né, do Everton Araújo interessando ao Grêmio, tá? O mesmo Grêmio que também tem interesse no Everton Cebolinha, que é os 2 Evertons do Flamengo, né? Mas o Flamengo não tem que liberar, meus amigos. O Flamengo vai precisar de volante, já expliquei para vocês, Saúl, De La Cruz, né? O Flamengo vai precisar desses volantes. Tem o Pulgar, tem o Jorginho, mas peraí, o Flamengo precisa ter 2 jogadores por posição, o Botto já falou sobre isso, né? O Felipe também, caso continue, que a gente acredita que até que continue o Felipe, estou otimista ainda com relação a isso, mesmo com a negociação, o salário vai estar maior, até dizem que o salário vai ser maior do que o do Abel Ferreira, ok, merece ou não, são outros 500, para mim, está ganhando muita experiência, vai ser um dos maiores técnicos do mundo, ainda não mas... o Felipe não vai querer, falando do assunto, o Felipe não vai querer perder mais um volante. O Flamengo vai ter que contratar. Tem o Marcos Antônio na mira, mas tem que contratar. A temporada já vai começar daqui a pouco aí. O brasileiro já começa em janeiro. E aí? Já vai começar todo desfalcado? Não tem como, né? Então é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, até mais tarde, fui.